Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu embalo esse bolo de rolo. Eu já mostrei, já postei vídeo aqui no canal falando como eu embalo os mini bolinhos de rolo. E eu trabalho com 3 tamanhos de bolo de rolo. O pequenininho, que é o mini, muito usado para lembrancinha. O grande, que é para uma comemoração maior um pouquinho, né? Ele tem aí 1,1 kg, 1,2 kg mais ou menos, é o peso dele. E agora tem muito cliente que me pede para eu fazer menor. Então, esse mês de junho, em especial, eu tô trazendo os bolos de rolo médio, né? Então, pesando aí entre 550 e 600 gramas, tá? Esse bolo, gente, nessa época do ano, né, que é a época de festa junina, ele merece uma roupa especial, uma roupa que eu digo é embalagem. Então, eu tenho aqui alguns tecidos que eu compro nessas casas de linha, né? Essas casas de costura, não sei o nome que dá aí na sua cidade, né? Então, eu tenho alguns tecidos aqui que eu compro nessas casas de linha e são lindos, né? São bem estampados, bem floridos, bem com aquelas cores bem alegres, né? E eles são muito bonitos e dão um charme a mais no bolo de rolo, ainda mais nessa época, né? Essa época, como eu falei, de festa junina, né? Um bolo tão tradicional do Nordeste, merece uma roupa bonita. Brincando, eu falo que a roupinha, que eu chamo eles de meus bebês, esse aqui é um bebê grande, mas os minis eu chamo de bebê. E aí eles merecem uma roupinha especial dessa época. Então esses foram os tecidos que eu comprei, que eu escolhi as cores, né? E aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente corta e como é que a gente embala, tá? Venham! Eu começo sempre, gente, tirando a rebarba do bolo, né? A rebarba são essas pontas. Vocês podem ver que elas não estão bonitas, né? Porque a gente vai enrolando e elas não estão uniformes. Então eu tiro essas rebarbas que valem ouro. Eu já falei que isso aqui vale ouro, né? Muita gente adora, né? Da minha família, dos amigos. E aí, ó, eu vou cortando pra lá e pra cá. Não gosto de colocar a faca assim direto, porque eu acho que as camadinhas não ficam tão bonitas. Então, ó, corto pra lá e pra cá. E aí já sai. Olha que coisa linda. Já sai essa rebarba. E aí nosso bolinho já tem aquele formato todo bonito, né? Com as voltinhas todas aqui, ó. Tudo certinho. Ai, é um espetáculo esse bolo, gente. Eu sou tão suspeita pra falar dele. Eu sou muito apaixonada pelo sabor e pela beleza dele. Eu acho essas voltinhas, assim, a coisa mais linda. Aí eu corto do outro lado também. Isso aqui depois com um cafezinho. Ai, difícil é resistir, gente. Meu Deus. Olha que beleza. Olha só. Que coisa linda, né? Nem parece que é a rebarba, porque aqui tá a rebarba dele. Mas olha como é que as voltinhas já saem todas bonitas, viram? Deixa eu chegar aqui, tentar chegar aqui mais perto pra mostrar. Olha que lindeza, gente, meu Deus. E aí, o ideal, né, eu tenho prática, então não vou utilizar uma régua, mas quem tá começando, o ideal é pegar uma régua, medir o comprimento dele todo, e aí você vai e faz o corte, tá? Então, assim, eu vou calcular aqui mais ou menos para cortar pela metade. E aí, ó, faço assim pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, de novo. E pronto. Temos aqui o bolinho cortadinho. E agora eu vou embalar pra vocês. E como é que eu embalo, pessoal? Eu pego o plástico celofane, coloco o meu bolinho em cima dele, embrulho como se fosse um presente, tá? Eu vou embrulhar mesmo como se fosse, como se eu estivesse embrulhando um presente que eu comprei para dar para alguém. Então, vou colar um durex aqui, aí viro ele, dobro essa pontinha, ó, para baixo. Primeiro jogo isso aqui, esse plástico para baixo, depois eu dobro para um lado, dobro para o outro e venho aqui atrás e passo mais um durex para prender bem. E aí, mesma coisa do outro lado. Puxei pra baixo, puxei pra um lado e pro outro. Pronto. Tá embaladinho. Agora, às vezes precisa botar mais um durex. Vou botar mais umzinho aqui. Agora eu vou vir com o tecido. Olha como é que ele já tá embalado. Já fica até bonito assim. Olha como é que ele tá bonito, gente, embaladinho. Vou embalar o outro também, que são 2. Coloco no meu plástico e faço aquele embrulho. Vou
fazer mais rapidinho aqui. Faço meu embrulho novamente. Pra baixo, assim. Durexzinho pra prender. Esse aqui não prendeu direito, vou usar mais um. Pronto. E mesma coisa, pra baixo, para um lado, pro outro e prende aqui atrás. Prontinho. Agora eu vou usar, olha que lindo. Agora a gente vai embalar eles com tecido. Esse aqui foi o tecido que eu escolhi para o primeiro bolo. Então, a gente vira aqui um pouquinho de costureira, nessas horas. Abri o tecido, quer dizer, coloco o meu bolinho, dou uma margenzinha pra cá e uma margenzinha pra cá, vocês vão ver por quê. E pego a minha tesourinha e vou cortando o tecido. Essa minha tesoura eu tenho que comprar outra, gente, ela tá meio cega. Quando eu comprar outra, o corte vai ficar mais bonito. Aí eu dobro assim, só pra ter uma ideia pra que pedaço eu tenho que cortar. Já vi que é aqui. Corto aqui também. Pronto. E aí agora mesma coisa. Só fecho assim, como se fosse um presente. Colo com durex, que vai ficar um pouquinho mais fácil. E aí aqui, por que eu deixei essa sobrinha? Não é pra embalar assim, gente. Eu gosto de fazer como se fosse um bombom. Eu gosto de fazer assim, ó, ela fechadinha como se fosse um bombom. E aí você pode usar, né, a fita de cetim. No meu caso aqui eu tenho a fita de cetim e tenho essa outra aqui que ela parece um barbante meio colorido. Eu vou usar a fitinha de cetim nesse aqui. Então, ó, eu meço aqui mais ou menos, né, pra fazer um lacinho bonito. Vou bem pertinho do bolo. Vou bem pertinho do bolo e dou o lacinho. Faço o lacinho. Gente, não tem um impacto? Vocês conseguem pensar no impacto quando o cliente, assim, recebe o bolo? Porque você não tá entregando em qualquer embalagem, você tá entregando numa embalagem que remete, assim, à cultura mesmo do Nordeste, né? Um bolo nordestino que não só o sabor vai remeter, mas quando a pessoa pegar a embalagem e abrir, né? Ela vai ter uma surpresa, assim, tão bonita. E o que os clientes, assim, costumam me falar, tem gente que guarda o tecido, eu acho muito legal. Tem gente que fala que compra para servir e acaba botando o tecido na mesa também. Então, assim, eu tenho um feedback sempre muito positivo, né, desses tecidos, né, no bolo de rolo, porque o cliente, né, fica imaginando que, assim, imagina o bolo de uma embalagem e de repente chega e tem uma surpresa, assim, super positiva, né? De uma embalagem toda feita com carinho e cuidado, né, gente? Que isso faz uma diferença enorme. Pronto. Pronto, galerinha, olha aqui. O primeiro bolinho tá pronto. Olha como ficou lindo. Ele não é só bonito por dentro, ele não é só gostoso, ele vai numa embalagem bonita. Isso faz a diferença, gente. Isso aqui é o artesanal. É diferente de quando as pessoas compram, às vezes, no mercado, que é um produto industrializado. Isso aqui faz a diferença. E essa aqui é a outra cor que eu escolhi para embalar o segundo bolinho. O meu segundo bebê. Meu bebê gigante, que esse aí já não é um bebê pequeno como os mini, né? Esse aí já é um bebê grande. De novo, gente, só não tá tão bonitinho, não vai ficar tão bonitinho o corte, porque, como eu falei, a minha tesoura, infelizmente, ela tá um pouquinho cega. Mas isso eu vou resolver essa semana, comprando uma nova. Lembra, eu deixo um espacinho aqui, deixo um espacinho de um lado, que agora vocês já viram por quê. Deixo um espacinho do outro, e com a minha tesoura, vou cortando aqui o tecido. Pronto. Mesma coisa, embalo. Esse aqui ficou maior um pouquinho, mas é só puxar mais pra dentro. É bom que assim a pessoa vai ter mais tecido, se por acaso ela quiser botar na mesa, né? Tem muita gente, como eu falei, que eu recebo esse feedback, muita gente fala que coloca na mesa, porque eu falo, ai, o tecido é tão bonito. Fora as pessoas, gente, tem gente que guarda o tecido.
Eu já falei também com uma cliente que ela falou assim, Flávia, eu não tive coragem de jogar fora, eu achei tão bonito que eu guardei. Depois pra usar pra alguma coisa. Então aqui, gente, novamente. E agora eu tô usando o barbante. É tipo barbante, né? Mais fininho. E pronto, azulzinho também. Ele é azul com um mescladinho, tipo um marfinzinho, né? Uma cor mais clara. Aí dou o lacinho de um lado. Corto as pontinhas. Pronto. Dou o lacinho do outro lado. E vamos ter aí mais uma embalagem linda, que é a cara do Nordeste, que é a cara da festa junina, que é bem típica mesmo, como eu falei antes, né, dessa época. Muito fofo, gente, muito fofo. Prontinho. Olha que lindo. Que gracinha. Isso é o artesanal. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado desses bolos, né, da forma como eu os embalei, porque realmente ficam muito bonitos, como vocês podem ver aqui, eles ficam lindos demais, né? Eu falo que ele não é só um bolo bonito, vocês viram as voltinhas que eu mostrei pra vocês, ele não é só um bolo gostoso, ele é um bolo que ele, quando o cliente recebe numa embalagem assim, ele consegue perceber o carinho e o cuidado que a gente teve na hora do preparo e depois, né, na embalagem. Então, é uma coisa que faz a diferença. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que vocês se apaixonem por bolo de rolo como eu, porque eu sou muito apaixonada por esses bolinhos, né? Eu acho que é um doce, assim, muito diferente e muito saboroso, tá? Obrigada, um beijo grande, obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, gente. Beijo grande. Bye, bye!